Olá, eu sou o Macorati e essa é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta semana eu vou continuar a implementação do padrão CQRS com o Mediator, mostrando agora como validar os comandos. Então no nosso projeto Web API, nós já criamos os comandos usando o Entity Framework Core, estamos usando aqui o banco de dados MySQL. Criamos também as consultas e aqui nós utilizamos os recursos do Dapper na implementação. Dessa forma, a nossa aplicação então já possui implementados os comandos e as consultas que são usados para realizar as operações CRUD com os membros. Então agora nós vamos implementar a validação dos comandos CQRS. A validação, ela é uma preocupação transversal, essencial, que nós precisamos resolver na aplicação. Nós podemos implementar a validação dos comandos CQRS usando os recursos do Mediator e da Fluent Validation. Assim, nós vamos garantir que o request seja válido antes de executar o processamento do comando no handler. E nós podemos realizar aqui a validação de verificação da entrada dos dados e também a validação de negócio, verificando as regras do negócio. Para fazer isso, nós podemos usar então a Fluent Validation, que usa uma interface Fluent e usa expressões lambda para construir regras de validação fortemente tipadas. Assim, nós teremos que incluir o pacote Fluent Validation no projeto, criar as classes de validação para os comandos. Essas classes elas têm que herdar de Abstract Validator de T, onde T é o tipo de objeto que nós desejamos validar. No nosso caso, vão ser os comandos. A seguir, temos que registrar os manipuladores de validação com o Mediator. Fazemos isso no projeto Crosscutting, usando este código que eu estou mostrando aqui. Feito isso, nós podemos injetar o validador criado no handler do comando para realizar a validação. Então é bem simples a implementação da validação usando essa abordagem. Para a nossa aplicação, nós vamos criar uma validação para o comando Create Member Command, que cria um novo membro. Então nós vamos criar uma pasta Validations no projeto Application e dentro da pasta Command, nós vamos criar essa pasta e nessa pasta nós vamos criar a classe Create Member Command Validator, que eu vou mostrar o código agora. Olha. Então essa classe, como todo validator, tem que herdar de Abstract Validator e aqui definir o tipo, o objeto que eu estou validando. No caso aqui eu vou validar Create Member Command. A seguir, no construtor desta classe, eu vou definir as regras de validação, usando aqui o método RuleFor. Então aqui, olha, eu estou validando cada uma das propriedades que eu estou utilizando neste comando. First name, eu estou verificando se ele não é vazio, se o tamanho mínimo dele possui 4 caracteres e o máximo 100. Estou validando o last name, que não pode ser vazio. Se for vazio, eu estou exibindo essas mensagens, E se o tamanho for menor que 4 ou maior que 100, eu estou exibindo essas mensagens. Estou validando o gender, o gênero, não pode ser vazio, o valor mínimo são 4 caracteres, eu estou exibindo essa mensagem. E o e-mail não pode ser vazio e ele tem que ter um formato de e-mail válido. E o isActive, ela não pode ser null. Então aqui estão definidas as minhas regras de validação que serão aplicadas ao meu comando. Então neste código, a interface aqui, Abstract Validator, é a base para todas as classes de validação que usam os recursos da Fluent Validation. É ela que vai fornecer os métodos para definir regras de validação para as propriedades do objeto T aqui, que no nosso caso é o Create Member Command. Então essas regras elas são definidas usando o método RuleFor, que recebe uma expressão lambda que representa a propriedade a ser validada, seguida por métodos de validação encadeados que especificam as condições de validação, not empty, length, minimum length, email address,
not null. Então é assim que é feita a validação. Feito isso, eu vou ter que registrar esse validador usando o método aqui, ó, add validators from assembly, no projeto crosscutting. Então quando eu faço esse registro, eu tenho que informar o local, o assembler, aonde eu estou definindo os validadores, que no nosso caso vai ser no projeto cleanarc.application. Definindo esse código, eu vou estar registrando todos os validadores definidos no projeto application. Então, vamos abrir aqui o nosso projeto e vamos implementar essa validação. Ó. Eu vou aqui no meu projeto application, dentro de members, dentro de commands. Observe que eu não estou definindo validações para as consultas, porque elas não alteram o estado do sistema. Então, ó, selecionando aqui a pasta Commands, eu vou em Project New Folder. Vou criar aqui uma pasta que eu vou chamar de Validations. E nessa pasta, eu vou criar o meu validador, a classe de validação. Eu vou selecionar aqui Project Add Class e eu vou chamar essa classe Create Member Command Validator. Essa classe ela tem que implementar o tipo Abstract Validator e definir o tipo que eu quero validar. Aqui, ó, eu vou precisar de uma referência ao Fluent Validation, que vamos verificar aqui no meu projeto Application, eu não tenho instalado aqui, ó. Então eu vou ter que fazer essa instalação aqui no projeto Application da Fluent Validation. Então eu vou clicar com o botão direito, vou vir aqui Manage NuGet Packages, vim aqui em Browser e vou digitar aqui, ó, Fluent Validation. É o primeiro pacote, eu vou selecionar Fluent Validation e vou instalar. Estou instalando a versão mais estável. Então, eu instalei. Agora, vamos instalar o pacote Fluent Validation Dependency Injection Extensions. Este pacote ele fornece integração específica para a ASP.NET Core com Fluent Validation, facilitando a configuração da injeção de dependência para os validadores da Fluent Validation. Então, vou selecionar esse pacote, clicar em Install, aplicar, pronto. Posso retornar aqui a minha classe Create Member Command Validator e agora eu posso incluir aqui, ó, uma referência a Fluent Validation. Essa classe ela vai ser pública e aqui eu vou definir o construtor, onde eu vou definir as regras de validação, que eu vou copiar e colar. Então observe que eu utilizo aqui o método RuleFor e realizo aqui, ó, as validações, né, para first name, last name, gender, e-mail e active, como eu já expliquei. Então esse é o meu validador. Feito isso, eu vou ter que registrar esse validador e eu faço isso no projeto Crosscutting aqui em Dependencies. Olha, eu vou vir aqui, ó, eu vou usar Services. Vou dar Add Validators from Assembly. Add Validators from Assembly. Aí eu tenho que incluir uma referência ao Fluent Validation. Então aqui eu vou registrar os validators criados no projeto CleanArc. Para fazer isso, ó, eu vou dar Assembly Load e vou carregar aqui o meu projeto CleanArc Application, onde eu estou definindo, né, os meus validadores. Aí eu vou usar esse namespace aqui para mim usar a classe Assembly. Pronto, ó, CleanArc Application é o meu projeto onde eu estou definindo os meus validadores. Então com isso eu estou registrando os meus validadores que foram criados aqui nesse projeto Application. Então eu vou aqui no meu comando, né, Create Member Command, vou definir aqui uma instância de eValidator, vou injetar isso no meu construtor. E agora aqui, ó, no método handle, eu simplesmente vou realizar a validação. Se a validação falhar aqui, eu vou lançar uma exceção, então isso não vai ser executado. Então eu vou fechar tudo aqui, né? Tá aqui feita a nossa implementação. Eu vou dar um rebuild na nossa solution para ver se não tem nenhum erro de sintaxe, né? Olha aqui, ó, tá tudo ok. Então eu vou executar e vou realizar a validação. Para testar a validação funcionando, eu vou dar um post aqui, tentar criar um membro ferindo as regras de validação. Ó, o first name eu vou informar somente 2 caracteres, Zé. Last name eu vou fornecer 3 caracteres, Shin. Gender eu vou colocar aqui, ó, mas. E-mail, eu vou colocar aqui teste. E o active vou informar null. Então, ferir todas as validações que eu defini lá. Eu vou clicar em execute aqui, ó. E nós vamos ver aqui, ó. Ele me dá as mensagens aqui, ó. First name must have between 4 and 150 caracteres. Erro. Last name, erro, ó.
mensagem gender, e-mail e exativo. Todas as mensagens de validação foram disparadas, tá vendo? Indicando que a validação falhou. Aqui você pode estar estranhando essa exceção aqui e nós podemos melhorar isso, só exibindo as mensagens de validação. Para fazer isso, nós podemos usar aqui um recurso da ASP.NET Core, um filtro de exceção, né? Então vamos fazer isso. Eu vou parar o nosso projeto. Nós já vimos que então a nossa validação está funcionando. Vamos parar aqui. Então os filtros de exceção são um recurso da ASP.NET Core. Eles permitem interceptar exceções lançadas durante a execução de um request HTTP. Aí, implementando esse filtro, eu vou centralizar o tratamento de exceções aqui num único lugar na nossa aplicação. Então eu vou mostrar aqui o código que eu vou usar para implementar esse filtro de exceção. Olha, existem vários filtros e o que eu vou usar vai ser o que implementa a interface eExceptionFilter, que eu chamei de Custom Exception Filter. Esse filtro aqui ele vai ser usado para capturar e manipular exceções de forma global em toda a aplicação. Ele vai ser executado após o pipeline do middleware ASP.NET Core antes do processamento da exceção ser feita pelo sistema de tratamento de erro. Então, olha, eu estou implementando a interface eExceptionFilter, né? E aqui, ó, em onException, ele vai ser chamado, né, quando ocorrer uma exceção durante a execução do nosso request HTTP. Aí ele recebe um parâmetro context, ó, que contém as informações sobre a exceção. Aí eu vou verificar se a exceção ocorreu é do tipo Fluent Validation, exception, que vai ser a que nós definimos. Eu vou tratar isso como um bad request, 400. Se for uma exceção de falha de argumento ou falha de chave, eu vou retornar 404, recurso não encontrado. E qualquer outra exceção de requisição eu vou tratar como erro interno do servidor. Então, para fazer isso, eu vou vir aqui no meu projeto, eu vou criar aqui essa exceção. Esse filtro de exceção tem que ser feito no projeto API, que é a nossa camada de apresentação, né? Por que eu tenho que implementá-lo aqui? Porque os filtros, eles lidam diretamente com a manipulação do request HTTP, que é feito na nossa API. Então eu vou criar aqui, ó, uma pasta filters. Nessa pasta, eu vou criar a minha classe, ó, que eu vou chamar de Custom Exception Filter. E aqui eu vou copiar e colar o código que eu mostrei. Então tá aqui, ó, o nosso filtro, né, que implementa eExceptionFilter. Feito isso, eu não posso esquecer que eu tenho, ó, que registrar o filtro de exceção na classe Program, definindo esse código, ó, Options Filters Add, e eu tenho que criar uma instância do meu Custom Exception Filter. Vou vir no projeto API, vou vir aqui na classe Program, né, ó, e aqui, ó, vou registrar o filtro de exceção. Ó, Custom Exception Filter. Vou fechar, salvar tudo, vou executar, vou fazer a validação novamente, só para mostrar que agora as mensagens de erros elas vão estar mais amigáveis. Eu vim aqui no método post para criar um novo membro e aqui eu vou informar aqui, ó, vou provocar erros, né, digitando aqui dois caracteres, aqui 3 caracteres, aqui mas, o e-mail teste e aqui null. Vou clicar em executar e olha agora como ficou melhor aqui, ó. Ele só está me exibindo as mensagens de erro que foi interceptada pelo nosso filtro e está exibindo aqui, ó, bad request. A validação falhou. Muito bem, então está tudo funcionando, né? Só que essa abordagem aqui que nós estamos utilizando de implementação da validação aqui, ela tem um pequeno problema que eu vou mostrar aqui, ó. É o seguinte, ela está sendo feita logo antes de processar o comando. Então aqui no comando, olha, eu estou tendo que injetar o meu validador, uma instância de validator para mim poder usar e fazer a validação. Isso faz com que haja um forte acoplamento, né, do meu comando com o meu validador, mesmo usando a injeção de dependência aqui, né? Então, em todos os comandos eu teria que fazer isso também. É um outro detalhe. Então, o que acontece? À medida que a complexidade da validação aumentar, cada alteração na lógica de validação também vai afetar o meu comando. Então, eu vou melhorar isso um pouco. E aqui eu vou usar um outro recurso do Mediator, que é o Behavior, o recurso Behavior do Mediator. Então, os Behaviors, eles são um recurso que permite adicionar comportamento adicional aos handlers do request. E aí eu posso executar esse comportamento ou antes ou depois do processamento do handler principal.
Então vamos entender aqui como funciona o pipeline. Ele vai usar o pipeline do request. Então vamos entender o processo de validação, como funciona. Internamente, quando nós enviamos um request para uma aplicação ASP.NET Core, após ser recebido pelo servidor, o request ele é encaminhado para o pipeline de request da aplicação ASP.NET Core. E o pipeline do request vai ser responsável por receber o request HTTP, processar e gerar uma resposta. Então, ele é composto por componentes chamados middleware. Então, cada middleware, eu tenho diversos middleware. Cada middleware vai ser responsável por processar o request de alguma forma. E isso vai incluir operações como autenticação, roteamento, tratamento de erros, entre outros recursos. Então, os middlewares eles são executados em ordem, um após o outro. E cada middleware pode modificar o request ou o response antes de passá-lo para o próximo middleware. Então, quando eu enviar um request, ele passa do usuário para um pipeline até chegar na aplicação, onde nós realizamos nossa solicitação. Uma vez feito isso, o aplicativo envia de volta uma mensagem com a resposta, o response. Então, para me validar um comando, o que eu fiz? Eu fiz uma abordagem tradicional. Estou definindo a lógica de validação aqui no comando. Isso significa que nós vamos validar o request depois que ele chegar na minha aplicação. A abordagem usando o behavior ela é um pouco mais sofisticada. Eu posso, usando o behavior, colocar a lógica de validação dentro do pipeline. E assim, se o request for válido, ele continua até acessar a lógica da aplicação. Caso contrário, eu lanço uma exceção de validação. Ela nem chega aqui no meu command. Então, com isso, eu estou sendo mais eficiente. Porque, assim, se eu tiver dados inválidos no request, eu já faço a validação aqui no pipeline. Então, nós vamos usar essa abordagem e para isso nós vamos usar o behavior do mediator. Para implementar o behavior, eu vou criar uma classe validation behavior e essa classe ela vai implementar essa interface e pipeline behavior. Tem o request e o response. Aí eu vou definir um método handle, que vai ser chamado quando a mensagem é enviada através do pipeline. E aí é onde eu vou poder usar o método para interceptar a mensagem e realizar uma validação antes que ela seja processada pelo render. Então, nesse contexto, essa classe validation behavior está atuando como um middleware para o pipeline do request e vai realizar a validação no pipeline. É por isso que eu tenho que implementar essa interface aqui. Então eu vou mostrar o código dessa implementação. Eu criei a classe validation behavior, que implementa a interface e pipeline behavior, o request e o response, onde aqui o request é do tipo eRequest de T, que vem lá do mediator. Aqui, private read only e enumerable validator TRequest underline validator define a lista de validadores que serão usados para validar o objeto do request, que é do tipo TRequest. Aqui eu tenho o construtor da classe que vai inicializar a lista de validadores, com a lista fornecida, e a seguir eu tenho o método handle. Esse método ele vai tratar com o request, tá vendo? TRequest. Ele vai receber 3 parâmetros. O request, a função next, que representa o próximo passo no pipeline, e o token de cancelamento. Então, o que ele vai fazer? Ele vai verificar se há validadores disponíveis. Se houver, ele vai criar um validation context com o objeto request. Em seguida, ele vai executar todas as validações de forma assíncrona, task when all, e vai aguardar que todas as tarefas sejam concluídas. Aí os resultados de validação serão coletados e filtrados para obter apenas os erros. Estou filtrando somente os erros. A seguir, verificamos se houve falhas durante a validação. Olha, se o número de falhas for diferente de 0, significa que ocorreu falha na validação. Neste caso, uma exceção do tipo Fluent Validation Exception será lançada. Essa exceção é fornecida pela Fluent Validation e é usada para representar os erros de validação. Ela é inicializada com as falhas de validação, as failures, que ocorreram durante o processo aqui. E a próxima linha, o next aqui, ele vai encaminhar o pedido, o request, para o próximo manipulador na cadeia do pipeline. Então o next é um delegate que representa o próximo manipulador na cadeia de manipulação de request. E é o mediator que vai garantir que esse delegate seja invocado após a execução do manipulador atual. Então vamos implementar
esse behavior, vamos fazer isso aqui, ó, em application. Vou usar aqui a pasta validation. Então vou criar aqui a classe validation behavior, selecionando project, add class, vou dar o nome validation behavior. Ela vai ser pública, então ela vai ter o request e o response, e ela tem que implementar a interface ePipeline. Vou mandar ele implementar, ó, que vai ser um método handle, ó, onde ele está recebendo aqui, ó, os 3 parâmetros. O request, o next e o cancellation token. E aqui está a implementação. Então eu vou definir o código dessa classe aqui, ó. Então está aqui o nosso validation behavior. Feita a implementação, eu não posso esquecer que eu tenho que registrar o behavior no projeto Crosscutting. Eu uso esse código aqui, ó, add open behavior type of validation behavior, que é o nome da minha classe, quem está implementando o behavior e a interface ePipeline behavior. Então eu vou retornar aqui para o nosso projeto, vou vir aqui no Crosscutting, né? Vou salvar, vou vir aqui no projeto Crosscutting, Independency Injection, e aqui, ó, eu vou registrá-lo aqui, ó, add mediator, register service from assembly. Isso já existia, né? Eu só ajustei aqui e agora eu estou registrando o meu behavior, ó, add open behavior, validation behavior. Feito isso, agora eu posso vir aqui, ó, no meu application, no meu comando aqui, ó, e eu não preciso, eu vou deixar comentado porque eu não preciso mais injetar a instância de validator aqui, ó. Isso vai ser feito no pipeline, né? Eu vou fechar aqui, ó. Então estou comentando a utilização do invalidator. Não preciso mais injetar o invalidator aqui em cada command. A validação vai ser feita no pipeline. Então, ó, eu vou fechar tudo. Vou dar um rebuild na solution, ver se tem algum erro e vamos testar a implementação. Olha aqui, ó, nenhum erro. Então eu vou executar novamente. Agora estou fazendo a validação usando o behavior. Então está aqui os meus endpoints. Eu vou tentar criar um outro membro fazendo a validação e eu vou forçar aqui os erros para a gente ver a validação funcionando, né? Eu vou colocar aqui Zé, Shin, vou colocar aqui, ó, mas e-mail, vou colocar aqui teste e aqui eu vou colocar no. Vou clicar em execute aqui e olha aqui, ó, a minha validação funcionando da mesma forma com os meus validators, só que agora eu estou usando o behavior de uma forma mais otimizada. Então com isso, olha, eu não vou precisar fazer aqui, ó, a injeção do invalidator e todos os validadores que eu criar e comandos que eu validar, eu não vou precisar ficar repetindo esse código. Então com isso nós temos uma validação mais robusta, né? Então era isso que eu queria mostrar essa semana. E na próxima semana nós continuamos, se Deus quiser.